Iniciar a gravação. Então, fofuras, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar assistindo aí, tirando o pessoal que está acompanhando aqui ao vivaço. Hoje a gente vai fazer essa correção dessa atividade aqui, tá? Que eu liberei hoje de manhã para vocês lá no sala de aula. Ela tem um principal intuito de funcionar como teste, tá? Não precisa se preocupar se você não foi bem, é porque eu atribuí só um ponto, mas pode ficar tranquilo com relação a esse ponto. Ela tem uma função mais de a gente ter um parâmetro, ver se está tudo ok, se a gente tem como fazer uso dessa funcionalidade do sala de aula para, se possível, fazer as provas, né? A gente ainda está avaliando como é que vai ser, provavelmente vai ser por aqui, né? Eu estou meio que me antecipando aí, a gente está testando isso ainda. Aliás, eu estou começando a testar agora, os professores vão testar ao longo dessa semana com vocês também, tá? Outros professores vão postar atividades desse modelo que eu postei hoje. E aí, se a gente perceber que de fato é possível, se está todo mundo cadastrado, se a gente consegue realizar isso, aí quando for mais breve possível, a gente começa a fazer nossas provas por aqui também, tá bom? Eu passei uma atividade sobre o tópico que a gente trabalhou nas aulas anteriores, né, que foi sobre vozes verbais. Tem uma questão aqui, inclusive, no meu arquivo aqui, quando eu abri, ele inverte, né, ele embaralha. Foi a primeira e foi até bom porque a gente já descarta ela logo, né? Porque ela meio que caiu de penetra nesse tópico aqui. Não era para ela estar aqui, né? A gente não ia abordar ela, mas como ela já está aqui, vocês também já viram alguma coisa de colocação pronominal, não tem nenhum problema da gente falar dessa colocação do pronome, mas eu vou falar bem rapidinho disso aqui, eu não vou me estender nisso não, tá? Eu vou começar logo aqui, depois a gente vai passar para as próximas, que são realmente relacionadas à questão da construção das vozes verbais, tá? Que era o nosso objeto de estudo dessa primeira unidade, beleza? Ao pessoal que está chegando aí agora, que eu estou adicionando agora, tá dando para me ouvir, tá dando para me ver direitinho? Vocês estão vendo aí direitinho a atividade? Me dê um retorno aí no chat, por favor. Carminha já disse que dá. Dragão, Sávio, Julinha, Yazi, Bel, Vitor. Pois pronto, então beleza. Olha só, essa primeira questão, ela, como eu disse, ela meio que caiu de gaiato. Ó, não se preocupem comigo olhando para o lado direito aqui não, é porque, como eu disse, eu estou preocupado com alguns alunos que não conseguiram, quem está chegando agora, na aula do primeiro ano teve alguns alunos que não conseguiram entrar na reunião e estavam me pedindo o link pelo WhatsApp, tá? É só por isso. Então, às vezes eu dou uma olhadinha aqui, não estou conversando com nenhuma gatinha não, tá bom? Então, olha só, gatinha. Então, olha só, essa primeira questão, ela meio que caiu de penetra. Eu acho que eu coloquei num exercício só e ela veio junto com outras questões, mas não tem problema. Essa aqui era só em relação à questão de colocação pronominal, né? Próclise, ênclise, mesóclise, que a gente já viu algumas vezes, inclusive, né? Até tem um aspecto da linguagem, das vozes verbais, que tem relação com essa ideia dos pronomes, né? A gente viu lá que existe a voz passiva sintética, em que você usa a partícula si, que é um pronome, para poder fazer a construção de voz passiva. E o posicionamento dela muitas vezes te ajuda a identificar, né, que está na voz passiva. Mas não é esse caso aqui. Aqui ele está fazendo uso de outros pronomes oblíquos que são usados aqui nessa questão da colocação pronominal. E aqui só para a gente relembrar coisas que você já viu, inclusive, no ensino fundamental, portanto eu não vou me ater muito tempo a isso aqui não. Então, ele pedia para que você assinalasse, né, o período em que a colocação do pronome podia ser alterada. Tá? Ou seja, ele podia deixar de ser uma próclise, uma mesóclise, uma ênclise, partindo para um outro tipo, beleza? Então, o que acontece aqui? Ó? Passe-me o livro, por favor. Aqui você tem uma ênclise. O pronome oblíquo está depois do verbo. Ele sempre tem essa relação com o verbo, tá certo? Então, como ele tem essa relação com o verbo, você tem que levar em consideração que ele funciona como objeto dele. Não precisa se preocupar com isso, que é o tópico de outra aula, mas já que eu comecei a falar, e existem algumas regras de colocação pronominal. Então, você pode colocar o pronome antes do verbo, do meio do verbo, depois do verbo. Próclise, mesóclise e ênclise. No caso da próclise, você coloca o pronome antes do
verbo. E nesse caso aqui ficaria assim, me passe o livro, por favor, que é como todo mundo fala, só que essa forma do ponto de vista gramatical é incorreta. Você não pode fazer uso de próclise no início de frase. Você não pode colocar o pronome oblíquo começando uma frase ou após um ponto, sinal de pontuação, um ponto final, uma vírgula, alguma coisa nesse sentido, tá? Vírgula especificamente chama mais atenção porque ela está no meio da mesma frase, né? Os sinais terminativos, ponto final, exclamação, interrogação, eles terminam a frase e vão começar a outra, aí fica mais claro. Mas no caso da vírgula, por exemplo, ponto e vírgula, 2 pontos, você também não pode colocar o pronome logo em seguida. Então, nesse caso aqui, se você colocasse me, passe, do ponto de vista gramatical, está errado. A letra B foi este artigo que vocês leram e me recomendaram. Nesse caso, as colocações desse me aqui em relação a esse verbo recomendar, recomendaram para mim, poderia ser feita de duas formas. Como recomendaram é passado, então você pode usar uma próclise ou uma ênclise, né? Não pode ser uma mesóclise, porque mesóclise é para verbo no futuro. Então, me recomendaram, tá certo. E me recomendaram-me, também estaria certo? Também estaria certo. Tá? Esse aqui é um caso de ênclise opcional, né? Ou próclise opcional. Então, esse caso aqui estaria certo. Aqui dava para você mudar. Na letra C, a criança veio mal se equilibrando nos prezinhos. Se equilibrando, esse se antes do equilibrar. Rodolfo, eu não poderia colocar equilibrando-se nos prezinhos? Não, porque aqui você tem um advérbio antes, ó, mal. E os advérbios são palavras atrativas de próclise, ou seja, elas chamam o pronome para próximo delas, tá bom? Então, nesse caso, não daria também. A letra D, ó, ter-se-ão retirado quando você chegar. Ter-se-ão é terão, é um verbo no futuro. Se você observar aqui, o pronome está no meio do verbo, então você tem uma mesóclise. Duas possibilidades sobram, né? A próclise ou a ênclise. Não dá para você colocar a ênclise aqui porque tem um verbo no futuro e ele exige mesóclise. Então, se você colocar terão-se retirado do ponto de vista gramatical, está incorreto. E muito menos, voltando lá para a letra A, você não tem como colocar o pronome antes do verbo. Se terão, isso não existe, tá bom? Então, nesse caso aqui, você vai ter uma impossibilidade de mudar esse pronome de posição. E no caso da letra E, eu não lhe quero falar sobre o caso. Não quero lhe falar sobre o caso. Ou não quero falar-lhe sobre o caso. Qualquer uma dessas possibilidades que eu estou dizendo aqui deixam de existir na presença desse não aqui. Tá? O não também é um advérbio de negação, e ele atrai o pronome para próximo dele. Né? Ele chama o pronome para próximo dele. Ele chama uma próclise. Então, nesse caso aqui também, independentemente de onde você quisesse colocar o pronome oblíquo nessa locução verbal, não seria possível, porque você obrigatoriamente tem que aproximar do advérbio de negação. Tá bom? Só para tirar essa do caminho aqui bem rapidinho. Não fazer parte do nosso tópico agora, mas não custa falar, porque vocês vão ter que aprender a usar de todo jeito, né? Então, já que está aqui, a gente comenta. Bom, e vamos agora para as questões que realmente interessam para o nosso tópico, tá? Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A forma ativa dessa mesma frase... Tem o chefe falando comigo aqui. Vamos lá. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A forma ativa dessa mesma frase é forma ativa. Se ele está falando da forma ativa, então essa frase está na voz passiva. Assim? Se você observar, tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Tem a partícula se nesse contexto? Não tem. Então você sabe que não é a voz passiva sintética, certo? Nesse caso você tem a voz aí passiva analítica. E quando você tem a voz passiva analítica, o que a gente tem que lembrar? Se essa frase está na voz passiva analítica, então significa dizer que eu consigo convertê-la para a voz ativa. E eu tenho que me lembrar dos elementos que fazem parte dessa voz passiva para conseguir construir a voz ativa. Vamos lembrar o seguinte: tudo isso pode ser comprovado. Pode ser comprovado, ou pode ser, é a sua locução verbal, né? Inclusive, eu não sei se na videoaula, eu não lembro se eu editei ou se eu coloquei do jeito que estava. Eu passei um bom tempo chamando de tempo composto. Cuidado, tempo composto é com o verbo ter ou do verbo poder, tá? No segundo verbo, está podendo, está comprando, havia podido, outro verbo me fugiu agora. Mas o tempo composto são dois verbos específicos no particípio, né? Ter comprado, ter posto e tal. Nessa situação não é tempo composto, é locução verbal. São dois verbos funcionando como só, mas esse
segundo verbo aqui está no infinitivo ou então está no gerúndio, tá? Ele até pode estar no particípio. O que vai determinar o tempo composto são os verbos auxiliares aqui. Mas também não é tópico para isso aqui não, porque eu acho que na outra aula eu falei errado e me mantive no erro achando que estava falando locução verbal, tá bom? Fica aí essa correção. Voltando para cá. Então, quando você tem uma frase na voz passiva, e especificamente falando a voz passiva analítica, que é o caso dessa daqui, então o que é que a gente tem que lembrar? Aquilo que é sujeito na voz passiva, na verdade, é o objeto direto do verbo na voz ativa. E aquilo que a gente chama de agente da voz passiva é o sujeito da voz ativa. Rodolfo, explica melhor isso aí. Quando você olha aqui para essa frase, tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Quem é que pode comprovar qualquer coisa, ou tudo isso? Quem é capaz de realizar essa ação? Não é qualquer cidadão? Isso aqui, olha, nessa voz passiva, a gente chama de agente da passiva. Por que agente da passiva? Porque é qualquer cidadão aquele que de fato realiza a ação do verbo, descrita lá pela locução verbal, certo? Então, quando eu fizer a conversão para a voz ativa, que é o que ele está pedindo na questão, isso aqui vai se transformar num sujeito. E aí, normalmente, você faz na ordem direta, né? Ou seja, sujeito, verbo, complementos verbais e adjuntos adverbiais. Então, isso aqui vai vir lá para o início da frase, né? Então, qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Não estou dizendo que é letra A, mas qualquer cidadão iniciando a frase me indica o sujeito, nesse caso aqui específico, tá certo? Então, eu poderia ter como itens corretos a letra A letra C ou a letra D. A letra D e a letra B não podem fazer parte, porque eu não estou fazendo uso aqui do agente da passiva como o sujeito da voz ativa. Tranquilo? Beleza. Então, você já achou aqui quem é o sujeito. Quando você faz a construção da voz ativa para a voz passiva, o que a gente percebe? O que era verbo na voz ativa, era um verbo só, passa a ser uma locução verbal ou pode até ser um tempo composto na voz passiva analítica. Então, esse pode ser vai se transformar num verbo só. Tá bom? Então, quando você diz assim, pode ser, é no mesmo sentido de poder. Ok? Esse pode ser, esse verbo aqui, essa construção aqui, ó, ela vai se transformar num único verbo. Você não tem necessidade mais de fazer uso de uma locução verbal. Então, o que era uma locução verbal na voz passiva passa a ser um único verbo na voz ativa. Então, qualquer cidadão pode. Ok? E nesse caso aqui, olha, você tem essa composição aqui muito mais, vamos dizer assim, completa, né? Pode ser comprovado, que seria uma locução de 3 verbos, né? E aí, quando você fizer a conversão para a voz ativa, pode ser comprovado, nesse caso aqui, tudo isso pode ser comprovado, qualquer cidadão pode comprovar, tá? Pode o quê? Certo? Então, pode fazer o quê? Pode comprovar tudo isso. Rodolfo, esse tudo isso, ele vai ser o quê? Preste atenção aqui, ó, que esse tudo isso, que nesse caso aqui está funcionando como o meu sujeito, está ligado ao objeto do verbo, né? Ó, qualquer cidadão, sujeito, pode comprovar, locução verbal, que aqui na verdade está funcionando como se fosse um verbo só, mas Rodolfo, tu não disse que eliminava, né? Agora que você tem que prestar atenção aqui, porque você já tem uma locução verbal mais complexa aqui, né? Ela era composta por 3 verbos. Esse verbo ser aqui estava com o verbo auxiliar desse aqui, ó. Que ele estava comprovar aqui, como ele passou para o particípio, você precisou desse verbo aqui, tá bom? Do verbo auxiliar, do verbo ser ou do verbo estar, normalmente do verbo ser, tá? Então, qualquer cidadão pode comprovar, ou comprova, se você preferir, né? Que aí você faria uso de um verbo só. Comprova. Quem comprova, comprova algo. Comprova o quê? Tudo isso, que era o meu sujeito aqui na voz passiva. Rodolfo, reexplica aí de novo para a gente entender. Então, ó, essa frase aqui está na voz passiva por quê? É porque ela está construída dessa forma, assim, nessa ordem. Cuidado, ordem é uma coisa, voz é outra. Na voz passiva analítica, o que é que você tem aqui? Ó, qualquer cidadão, que nesse caso especificamente na voz passiva analítica, você tem aquele que realiza a ação lá no predicado, ou seja, ele é o agente da voz passiva, tá bom?
Isso aqui é o principal elemento da voz passiva analítica. Qualquer cidadão, sendo aquele que realiza a ação, mas fazendo parte do predicado. Rodolfo, por que faz parte do predicado? Porque o predicado começa a partir do verbo, não é assim? Então ele já está depois do verbo, ele já faz parte daquilo que eu estou me referindo aqui, né? Ó, tudo isso, o que é que tem tudo isso? Sujeito, pode ser comprovado por qualquer cidadão, predicado. Então o agente da passiva está lá no predicado. Ele é quem de fato realiza a ação, mas ele não é o sujeito. Então essa é uma das principais características da voz passiva analítica, beleza? Então qualquer cidadão, que era o meu agente da passiva, passa a ser o meu sujeito da voz ativa, que pode ser qualquer uma dessas três aqui. Tem gente que diz assim, se pode comprovar, qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso. Perceba que esse se aqui fica completamente sem sentido, né? Ele dá esse tom de impessoalidade que seria típico da voz passiva sintética, mas nesse caso aqui ele não cabe, né? E esse caso aqui da letra E, olha, qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado. Mas não é que ele pode ter, no sentido dele poder comprovar. Tá? Não é que ele vai receber a comprovação, é que ele vai comprovar. Então, nesse caso, a letra E também não caberia. Então, para essa construção aqui, tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão transforma-se em sujeito. Essa locução verbal aqui de 3 verbos, né, se transforma nessa daqui de 2, pode comprovar, ok? E isso aqui que era o sujeito da voz passiva passa a ser o objeto, porque quem comprova ou quem pode comprovar algo. Tudo isso. Perceba mais a última coisa aqui. Pode comprovar o quê? Pergunta típica de verbo transitivo direto, ou seja, de verbo que não precisa de preposição para se ligar ao seu objeto. Não tem preposição aqui entre o verbo e o seu objeto. Portanto, é um objeto direto, o verbo é transitivo direto, e nesse caso, aqui a gente tem uma frase na voz ativa. Tá bom? Fofinhos, me dê um retorno aí se está tudo ok. Som, imagem, explicação, minha beleza. Tranquilo. Então vamos lá. Então nesse caso aqui, eu não sei que questão, como foi que ficou lá na de vocês, porque ele altera, né? Ele alterna essa ordem. Mas essa questão aqui, letra A. Tranquilo? Transpondo para a voz passiva a oração. O faro dos cães guiava os caçadores. Obtém-se a forma verbal. Vamos lá. Transpondo para a voz passiva. Se é a voz passiva que ele quer, então o que nós temos que fazer? Pegar o sujeito da voz ativa e transformar em agente da passiva. Pegar a forma verbal da construção da voz ativa e transformar em uma locução verbal ou tempo composto, né? Mas uma expressão contendo mais de um verbo, né? Um verbo auxiliar e um outro verbo lá, que pode estar no particípio, infinitivo ou gerúndio. Mas a gente precisa fazer uma construção mais completa, ok? E aquilo que era o objeto do verbo passa a ser o sujeito da frase, né? Assim? Só que ele não está pedindo tudo isso, ele está pedindo para você transformar aqui, trazer para mim apenas a forma verbal. Nesse caso aqui, ó, ele está falando de voz passiva. Ele não especificou se ele quer a voz passiva analítica ou se ele quer a voz passiva sintética. Só que aqui eu vou partir do princípio que ele quer a voz passiva analítica, porque na voz passiva sintética, normalmente você nem mexe no verbo, né? Por exemplo, João comprou um carro. Se você passa essa frase para a voz passiva sintética, fica comprou-se um carro. O comprou não sofreu alteração. A única coisa que aconteceu é que você acrescentou a ele a partícula si, né? Então, na voz passiva sintética, em raríssimas situações, você muda um pouco a flexão do verbo. Nesse caso aqui, não. Então, como ele não falou nada, a gente vai manter essa ideia do verbo aqui. Então, vamos analisar a frase, né? Ó, faz esse passo a passo para não errar, tá bom? Se você fizer desse jeito, não tem como errar. Você está fazendo direitinho. E aí, se você entendeu todos os elementos que fazem parte da voz passiva, você consegue construir fazer essas alterações de vozes sem problemas, tá bom? Então, primeira coisa que você identifica, de quem você está falando e o que você está falando. Não. A primeira coisa que você identifica é o verbo da voz ativa, porque quando você identifica, aí sim você fica mais fácil de você conseguir determinar quem é predicado e quem é sujeito. Então, nesse caso aqui, ó, guiava é a minha forma verbal, é assim? Guiava os caçadores, aqui é o que eu estou falando, aqui é o predicado. Quem guiava os caçadores? O faro dos cães. O faro dos cães é o meu sujeito, ok?
Então, o Faro dos Cães, sujeito, realizava a ação de guiar quem? Os caçadores. Então, preste atenção. O Faro dos Cães é sujeito, guiava é um verbo transitivo direto, quem guia, guia algo ou alguma coisa, ou alguém. Guiava quem? Os caçadores. Tá bom? Então, nesse caso aqui, você tem o seu objeto do verbo. Ele quer aqui que eu coloque apenas a forma verbal se eu transformar na voz passiva. Se eu transformar na voz passiva, como é que vai ficar? Os caçadores vai se transformar em sujeito, não é assim? Então, como é que vai ficar? Os caçadores guiava-se. Tem problema de concordância verbal aí, né? Verbo nominal. Não é assim? Eu tenho um problema aí em relação ao número. Guiavam, não era guiava. Já não pode ser a letra A. Os caçadores ia guiando, ia no singular, também não cabe, né? Já que eu estou falando de os caçadores, teria que ser, se eu fosse colocar dessa forma, seria iam, guiando, no plural. Os caçadores guiavam. Preste atenção que nesse caso aqui, a concordância sendo obedecida. Só que não está dentro da forma de voz passiva que a gente espera. Que qual é? É você fazer uso de uma locução verbal. É você colocar o verbo auxiliar, mais esse verbo principal em uma das formas nominais dele. Não é o que está acontecendo aqui. Então, guiavam para esse contexto aqui também não funciona. Agora, olha como é que fica aqui. Olha, os caçadores eram guiados pelo Faro dos Cães. Dava certo? Pronto, essa daqui fica melhor. Né? Em relação às demais aqui, essa daqui fica muito melhor. Mas só por desencargo de consciência, eu vou ler a letra F aqui. Ó. Foram guiados. Rodolfo, também dá certo. Os caçadores foram guiados pelo Faro dos Cães. Eu até concordaria se não fosse o tempo verbal de guiava. Qual o tempo verbal de guiava, Rodolfo? Pretérito imperfeito do indicativo. Rodolfo, por que é pretérito imperfeito do indicativo? Esse final VA dele me indica duas coisas, ou pode me indicar uma das duas coisas. Ou que essa era uma ação que estava acontecendo e por alguma razão foi interrompida, ou era uma ação que era habitual no passado e agora já mais acontece. Então, nesse caso aqui, o verbo está no pretérito perfeito. Então, dá a entender, dentro dessas construções aqui, que poderia ser uma coisa que acontecia com frequência, porque normalmente quem caça não caça só uma vez. Quando você é chamado de caçador, é porque você realiza isso com frequência, concorda? Então, a melhor forma aqui que responderia a forma verbal, né, que se encaixaria melhor aqui, eram guiados. Porque quando você diz assim, eram guiados, dá a entender que é uma coisa habitual, que era uma coisa que acontecia com uma determinada frequência, que uma determinada percepção de tempo, né? Ela se repetia várias vezes. Por mais que ela não aconteça agora, mas ela se repetia. Quando você diz que eles foram guiados, é como se você estivesse falando de um evento específico. E pela construção da frase aqui original, não é a ideia que a gente tem. Né? Os faros dos caçadores guiavam. Na verdade, dá a entender que eles faziam isso com mais frequência. Fofinhos, até aí, tá show? Tranquilo e favorável? Vamos passar para a próxima. Me dê um retorno aí se está tudo ok, se está dando para entender. Se alguém precisar abrir o microfone para fazer alguma pergunta, alguém com alguma dúvida. Então, tá de boa? Então, adelante, né? Estou recebendo um monte de notificação aqui no WhatsApp dos coordenadores aqui. Tá. Vamos lá. Foi mal. As orações abaixo se encontram na voz passiva. Assim, sua tarefa consistirá em transformá-la para voz ativa. É isso mesmo? Tá certo. Transformá-las para voz ativa. Então, essa daqui foi a que vocês mandaram pela foto, né? Eu não cheguei a ler ainda, realmente não deu tempo de ver ainda. Eu vou ver isso hoje à noite e amanhã pela manhã. Mas basicamente o que é que vocês tinham que fazer? Só fazer a conversão, né? Então, ó, os prédios serão implodidos pela nova construtora. Anota aí. Serão implodidos. Locução verbal. Quem vai ser implodido? Os prédios. Quem vai implodir? A construtora. Então, construtora é o sujeito da voz ativa, não é assim? Eu não tenho como escrever aqui.
Aqui eu vou acabar editando. Não tem como fazer o overlay aqui não, mas ficaria como? Ficaria assim, olha. Nova construtora, ou a nova construtora, tá? Uma questão de construção. A nova construtora serão implodidos. Não é ela que vai implodir? Então, a nova construtora implodirá. Rodolfo, por que implodirá ou não implodir ou implode? Porque aqui você tem serão, e serão está no futuro. Né? Então, você tem que manter o tempo verbal. Então, a nova construtora, sujeito, implodirá, verbo, os prédios, objeto. O que ela vai implodir? Ela vai implodir os prédios. Frase na voz ativa, ok? Letra B. As bagagens serão enviadas pela comissão organizadora do evento. O que é que vai ser enviado? Locução verbal. As bagagens, objeto do verbo. Quem vai enviar? A comissão organizadora do evento, sujeito da voz ativa. Então, como é que fica? A comissão organizadora do evento serão enviadas. Enviará as bagagens. Tá bom? Serão, lembrando aqui, ó, vou dar atenção de novo para isso aqui. Tem que manter o tempo verbal. Se está no futuro, presente ou passado, você precisa respeitar essa forma quando estiver fazendo esse tempo, quando você estiver fazendo a conversão, tá bom? Letra C. Eles serão convidados por alguém a se retirar. Eles serão convidados por alguém a se retirar do recinto. Essa daqui eu tenho certeza que muita gente errou. Por quê? Aqui o que você tem que observar? Eles serão convidados por alguém a se retirar do recinto. Você tem essa expressão aqui, ó, a se retirar do recinto, que nem precisava estar aqui. Tá? Ela é uma informação adicional. Porque, veja só, quem vai convidar alguém? Ou quem vai convidar eles? Alguém. Né? Convidar alguém para alguma coisa. Aqui, eu falei que não era necessário, mas na verdade aqui é aquela construção que você tem de verbo transitivo direto e indireto. Eu mostrei para vocês lá nos exemplos que algumas frases davam para você fazer a conversão e outras não davam. Essa daqui dá. Como é que funcionaria? Então, primeiro, vamos identificar qual é a ação. Ser convidado. Até aí de boa? Essa é a ação principal da frase. Quem vai convidar alguém? Esse alguém. Então, alguém convidará, ou vai convidar, né, como a gente diz na linguagem coloquial, mas aqui a gente está fazendo uso da norma padrão, então vamos tentar se manter dentro das orientações dela. Então, alguém, sujeito da voz ativa, não é da voz passiva, porque aqui ele está como agenda passiva, mas a gente já está fazendo a conversão. Então, alguém convidará quem? Eles. Só que quem convida alguém para alguma coisa. Convidei meus pais para o aniversário de meu filho. Alguém convidará eles para quê? Para se retirar do recinto ou a se retirar do recinto. Entenderam? Então, repetindo essa daqui. Ela foge do que nós vimos aqui nas outras duas. Por quê? Porque ela tem um verbo que é transitivo direto e indireto. Tá? O verbo convidados, aqui que está na forma de particípio, que é a forma nominal dele, ele é um verbo bitransitivo. Ele tem dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto. Quem convida alguém para algo. Convidou Jonas para a festa. Aqui você tem o objeto direto e você tem um objeto indireto. E tem que ter os dois. Se o verbo é bitransitivo, tem que ter os dois objetos, ou então a frase tem um problema de sintaxe. Está faltando coisa, ela está errada. Tá bom? Então, eles serão convidados por alguém a se retirar. Ficaria: alguém convidará eles. E aí não vai ficar assim, né? Porque você não pode usar o pronome pessoal reto como objeto. Então, alguém os convidará a sair ou a se retirar do recinto. De boa? Ô, Folhas, me dê o retorno aí se essa daqui deu para entender, que essa daqui era um pouquinho mais complicada que as demais. Deu sim? Tranquilo, então. Então, vamos lá para a letra D. As receitas deliciosas serão feitas por elas. Ação. Serão feitas. O que é que vai ser feito? As receitas deliciosas. Quem vai fazer? Elas. Então, elas, sujeito da voz ativa, serão feitas. Futuro, farão. Ok? Lembre que esse segundo verbo aqui é o verbo principal. Esse primeiro é o verbo auxiliar. Certo? E até deixa eu voltar aqui para qual foi, meu Deus, que eu disse. Era essa aqui que a gente estava vendo? Não, qual era?
Aqui. Aqui você tinha o ser comprovado como sendo a locução que já vinha lá da frase da voz ativa, né? Esse verbo aqui é que está como verbo auxiliar, tá bom? Então deixa eu voltar aqui. Então as receitas deliciosas serão feitas por elas. Só falta uma, né? Serão feitas por elas. Então as receitas deliciosas serão feitas por elas. Elas, sujeito da voz ativa, farão, substituindo serão feitas, elas farão as receitas deliciosas. Ok? Rodolfo, poderia ficar irão fazer? Lara, na linguagem coloquial não tem problema, tá? É uma forma muito coloquial na linguagem, no dia a dia, quando a gente está falando, não tem problema não. Na linguagem formal, né, naquela que você tem que escrever, né, e não é só escrever, né, mas também depende do ambiente. Mas nos textos, e aí a gente se preocupa mais com o texto escrito, é importante que você faça o possível para usar o verbo um único verbo. Para esse tipo de construção aqui, né, evite a locução verbal. Ela fica mais formal, ela fica mais padronizada, tá? Fica dentro da construção de maior prestígio da língua, tá? Aquela que todo mundo quer fazer uso da melhor forma possível, beleza? Então, o melhor mesmo aqui seria farão, ao invés de irão fazer. Irão fazer, eu vou dizer de novo, não tem problema no dia a dia, quando você está conversando com as pessoas ao seu redor, não tem problema nenhum. No texto escrito é bom evitar, em ambientes mais formais é bom evitar, tá bom? E a letra E, né? As garotas serão aplaudidas pela plateia. O que é que vai acontecer? Serão aplaudidas. Quem vai ser aplaudido? Ou quem serão aplaudidas, né? Já está no plural. As garotas. Quem é que vai aplaudir? A plateia. Uma coisa que eu ia falar e acabou. Deixa eu terminar, depois eu volto para isso. Então, nesse caso, sujeito da voz ativa, plateia. A plateia. Lembre de colocar esse azinho aqui, que é o artigo, que eu falo já desse tópico aqui. Então, a plateia serão aplaudidas. Não é a plateia que vai aplaudir? Então, a plateia aplaudirá as garotas. A plateia, sujeito, aplaudirá, verbo da voz ativa, as garotas, objeto do verbo da voz ativa. Joia até aqui? Uma coisa que eu não tinha falado ainda, mas é importante. Perceba que sempre que você tem uma construção da voz passiva analítica, ou seja, essa que tem todos os elementos da voz ativa, mas mudando as funções sintáticas, perceba que aqui eu sempre adicionei uma preposição. Estão vendo aqui? Ó? Pela, por, pela. Nesse caso não é só a preposição por, não. Normalmente ela aparece porque ela é mais fácil de se utilizar na construção. Mas não é só ela, tá? Mas sempre que você faz essa construção na voz passiva, você precisa dessa preposição para ligar o verbo ao agente da passiva. Sempre vai vir acompanhado dessa preposição. É importante lembrar disso. Uma outra coisa para a gente finalizar esse tópico e poder passar para a última. Esse pela é a junção da preposição per mais a, tá? Ou a preposição por mais a, né? Que é o que corresponde hoje, porque a preposição per já caiu em desuso. Mas per mais a ou por mais a é uma junção de preposição, uma contração, na verdade, de preposição com o artigo. Então, nesse caso, você tem aí preposição e artigo. Se você tem um artigo, então esse artigo faz parte do sujeito. Então, quando você fizer a transição para a voz ativa, é importante que você mantenha esse artigo lá. Perceba que aqui, ó, onde tem o por elas, aqui, ó, você não colocou artigo quando fez a mudança para a voz ativa, né? Ó. Ficou só com elas farão as receitas deliciosas. Só elas, você não precisou do artigo. Agora, quando você diz aqui, ó, plateia, você tem que colocar esse a, porque ele já fazia parte lá da junção da preposição com o artigo. Tanto é que se você falar apenas assim, plateia aplaudirá as garotas, fica uma coisa muito impessoal, fica muito estranho. Beleza? Deixa eu responder a pergunta de Tiago aqui. Poderia ficar aplaudirão? Não, nesse caso não, Tiago, porque quem está aplaudindo é a plateia. Aí tem uma questão de concordância verbal aí, tá? Verbo nominal. O sujeito está no singular, então o verbo tem que ficar no singular também. Certo? Então, se você colocar aplaudirão, seriam elas, né? A plateia no sentido de várias pessoas. Agora, se você... E aí uma coisa que a gente vai ver depois, né? Na parte de concordância verbo nominal. Mas se você colocasse assim, a plateia de estudantes, por exemplo, né? Uma coisa bem simples assim. Aí fazer pensar numa concordância como essa. Mas isso
esse assunto mais para frente. Nesse contexto, vamos ficar com não, porque realmente não daria, porque você só tem plateia aí, tá? Por mais que ele represente uma ideia de coletivo, ainda assim, a flexão do verbo ela tem que acompanhar o singular, beleza? Porque ela é uma palavra no singular, joia? Rofos, até aí de boa? Tranquilo, favorável? Dá pra gente ir para a última questão e iniciar nosso encontro? Enquanto eu pergunto, eu fico dançando aqui, né? Para até vocês responderem alguma coisa. Então, vamos lá. A última questão. Foi mal. Caretinha aí já foi. Então, vamos lá. Ah, tá, foi mal. Então, a culpa é minha, né? Já foi repetido, então. Fofinhos, feito com calma e transparência, mas as coisas ultimamente não têm seguido muito as regrinhas de calma e paciência que normalmente eu faço as minhas coisas, tá? Então hoje de manhã, quando eu estava terminando isso aqui, eu tive que dar um pulo lá na escola para dar uma força lá com algumas coisas e algumas coisinhas no exercício eu não tive tempo de revisar, tá bom? Mas como eu disse, não se preocupem, tá? É um teste, a gente está fazendo isso aqui para nessas próximas semanas ver se é possível a gente fazer colocar todo o nosso conteúdo em dia, né? E se for possível nas próximas semanas a gente conseguir realizar algumas avaliações, tá bom? Eu não vou dizer data porque ainda não tem nada marcado, mas ao longo dessa semana outros professores vão fazer isso também e à medida que tiver tudo ok, a gente vai fazendo esses testes, vai vendo se tudo funciona e se possível a gente começa a fazer as provas também para a gente dar continuidade ao nosso ano letivo, né? E o coronavírus está pedindo para que a gente fique em casa, né? Mas aí a gente vai ficar porque a gente não é burro. Mas aí nem por isso a gente precisa estar parado se tem outras coisas, tá? Rodolfo, as provas vão ser realizadas muito em breve. Assim, Lô, eu não sei se vai ser muito em breve, mas também não está tão distante assim. Beleza? É uma questão da gente conseguir acertar esses ponteiros aqui. Dando tudo certo, a gente vai fazer o possível para realizar o mais cedo possível, porque a gente precisa finalizar esses conteúdos e precisa finalizar o nosso bimestre depois, né? Porque o primeiro bimestre já foi encerrado assim meio que às pressas, não vou dizer às pressas, mas à força, né? Não deu muito certo. Nessas provas as questões todas serão objetivas ou vai de cada professor? Tiago, a gente ainda está decidindo isso, tá? Uma das tentativas de resolução de fazer esses testes é justamente ver qual a viabilidade de colocar questões abertas também, tá bom? Suene, vai sim, viu? A gente espera com bastante antecedência, tá bom? Fofinhos, tá aí de boa, tranquilo? Posso encerrar? Sim ou não? Então, ó, abraço. Eu vou postar as atividades lá no sala de aula. Agora que eu estou tendo um pouquinho mais de tempo, aí eu vou conseguir fazer isso, tá? Acho que até amanhã, no mais tardar amanhã de tarde, eu já digo lá quais são as atividades que eu quero que vocês realizem lá dos cadernos de atividade, do material. E vocês vão me dando um retorno pelo sala de aula, né? Se necessário, pode deixar as postagens lá nos murais. E se for o caso, pode falar comigo no privado, beleza? Ou passo o recado para alguém e que alguém me passe, tá ok? Fofinhos, goodbye. Fique em casa, não seja de